Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Inês Vabi, estou aqui com a Era Negreiros, nós somos da BNTCE 268 e a gente vai falar hoje sobre como funciona o fluxo de elaboração de uma norma ISO. É contigo, Yara. A gente quer elucidar um pouquinho como é que funciona, onde é que a ISO se posiciona nessa normalização internacional. Ela está no topo de uma pirâmide, porque ela congrega países, e essa pirâmide ela é composta por vários níveis de normalização, níveis regionais, níveis nacionais, como é o caso da BNT, no terceiro nível amarelo, nível de normas de associações ou de setores produtivos e, por último, níveis empresariais, de normas de empresas. Não que sejam níveis de ordem de importância, mas de ordem de congregação de organismos e instituições que fazem parte desse consenso normativo. A ISO tem uma série de números que impressionam, ela já é uma senhora de mais de 80 anos, ela é fruto de um reconhecimento global e de uma rede global de organismos nacionais de normalização, com a representação de um membro por país. Então, ela congrega 165 países, tem números impressionantes, tem alguns números aí no slide para vocês de 2022, então muitas normas já publicadas, muitos comitês técnicos, e ela atua em todos os campos, menos o da eletrotécnica e o de telecomunicação, mas está em bastante cooperação e integrando a normalização internacional junto com parcerias com o IEC e a ITU. Fora essas parcerias, ela sempre prima pelo consenso e também tem parceria com várias organizações especialistas e parcerias com instituições importantes também mundiais e internacionais. Yara, e assim, o que a ISO faz e o que a ISO não faz? Porque eu acho que isso é importante também de explicar um pouco. Para ficar bem claro, tem esse slide. Então, o que a ISO faz? Ela faz a normalização, ela escreve as normas, como eu disse, baseado em consenso, para atender às demandas, às necessidades do mercado. Então, congregando todas essas instituições, países, setores, para discutir, para conversar e para gerar normas que refletem, na verdade, um estado da arte no momento atual que a norma é discutida e é produzida. O que ela não faz? Certificação de conformidade em relação a essas normas. Então, ela é só responsável pela normalização, por escrever as normas, atualizar esses documentos também. Esse é um processo voluntário, então, diferente de legislação, as normas elas não têm obrigatoriedade de serem seguidas, então elas são mais dinâmicas e são mais técnicas, baseadas em consenso e refletindo um resultado mais imparcial, com menos conotação política do que uma lei. Esse processo robusto tem uma sopa de letrinhas, então vou elucidar um pouco isso para vocês. Começa com um novo projeto. Bom, então, existe uma demanda de mercado dentro de um comitê técnico, se propõe uma nova norma. Todos esses degraus são níveis de votação, então vai para votação para os membros de um comitê técnico. Se aprovado, aí começa um processo de norma que dura aí algum tempo. Nesse slide tem algumas referências de tempo, mas pode ser um pouco diferente do que está aí. Na verdade, tem sido mais acelerado do que está nesse slide. Então, se começa um documento de trabalho, né, um rascunho de trabalho, dentro de especialistas, dentro da comissão, restrito só aos especialistas, se solta para votação um committee draft, um draft T, então, para os membros do comitê, então isso já abre um pouco, e aí fica se discutindo, fica se votando, entra num loop aqui, até que o documento fique maduro para ir para o próximo estágio, que é o estágio de uma norma internacional já em rascunho. Esse novo estágio vai para termos de juízo, então todos podem contribuir, analisar e fazer comentários a esse texto, até que ele fica um texto final, já mais editorial, também vai à votação para finalmente ser aprovado como uma norma nacional,
e aí essa norma internacional é aberta a toda a sociedade, fica disponível para todos que quiserem utilizar. Essa norma internacional entra num processo... perdão. Uma dúvida. Como que é essa questão do editorial, do conteúdo? Dentro de um comitê da ISO, e a gente vai fazer um tutorial falando do nosso comitê 268, a gente fica restrito ao committee draft e tem que trabalhar nele até que ele evolua, que ele esteja pronto para evoluir para uma norma internacional. Aqui a gente já não tem tanta força de comentário, porque a gente deveria comentar mais dentro do próprio comitê, antes disso abrir para todos os comitês da ISO. E o editorial é só no final mesmo, é a última votação, só para ver se todo mundo entendeu o que é aquela norma antes dela ser publicada. O que eu ia dizer é que toda norma tem um processo sistemático de revisão a cada 3 a 5 anos, então os documentos também refletem essa dinâmica do tempo, né? E o estado da arte que também vai mudando com os anos. Acho que era isso. Mais alguma dúvida, Aide? Não, só deixar um gancho para o nosso outro vídeo, que a gente vai falar sobre como uma norma ISO vira uma norma BNT, como que é esse processo, mas a gente vai explicar em outro vídeo. Legal, agradeço a todos que participaram. Obrigada, Aide. Obrigada a todos que contribuíram com o material também.